comunicação. Então vale a pena, né? Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre políticas públicas para o audiovisual brasileiro e agências de fomento. Desde que o governo vetou o edital da Ancine, a Agência Nacional do Cinema, lançado em 2018, que visava contemplar produções audiovisuais para TVs públicas, que continha entre as suas categorias diversidade de gênero e sexualidade, o setor audiovisual ficou em alerta e teme um possível desmonte das políticas de fomento à cultura no país. O impacto econômico do setor audiovisual no Brasil movimenta mais de 20 bilhões de reais por ano. Desde o início do ano, a Ancine tem sido alvo de ações do governo. Em julho, foi reduzida a presença de representantes da indústria no Conselho Superior do Cinema, órgão responsável por formular políticas para o cinema. O governo também anunciou que estuda tirar o fundo setorial do audiovisual da Ancine e transferi-lo para a Secretaria Especial de Cultura. Já a SP Cine, agência nos mesmos moldes da Ancine, só que em São Paulo, lançou agora no fim de setembro um plano de políticas afirmativas que estabelece metas para ampliar a participação de mulheres e pessoas negras no setor audiovisual. O plano contempla também ações voltadas à produção de criadores indígenas, transexuais, transgêneros e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de iniciativas com recorte LGBTQ+. Bem, para falar sobre esse assunto, sobre as agências de fomento, eu estou aqui com Alain Fresnot, né, que é autor de filmes como É de Morte, Desmundo, agora está com um filme saindo do forno, né, Alain? Terminei agora de lançar um drama chamado Uma Noite Não É Nada e estou terminando um documentário sobre o grande músico e maestro Arrigo Barnabé. Quando é que a gente vai ver na grande tela o documentário e o filme? Então, tem previsão? Não, Uma Noite Não É Nada saiu agora, já tem um mês mais ou menos. É um filme pequeno, um filme cult. E o filme sobre o Arrigo Barnabé só no ano que vem vai sair. Como é que você vê aí o momento hoje do audiovisual brasileiro, né? A gente tem aí dois momentos, você tem a Ancine, né? Essa briga toda com o governo, você tem aqui a SP Cine. Como é que você vê aí as agências de fomento nesse momento hoje no país? Na verdade, colocar a Ancine e a SP Cine em pé de igualdade... Uma é estadual e outra é nacional. Uma é nacional e outra é municipal. Então, a Ancine, teoricamente, tem um orçamento de 700, 800 milhões por ano e a SP Cine tem uma dotação de 7 milhões por ano. Então, a SP Cine, em termos... Davi e Golias na história. Em termos proporcionais, é 100 vezes menor do que é ou deveria ser a Ancine. Mas são dois comportamentos diferentes. Exatamente. Né? Nesse aspecto de, digamos assim, de tendência ideológica e tal, você tem dois desenhos completamente diferentes, é verdade. O momento do audiovisual brasileiro é extremamente complexo e preocupante, por diversos motivos, mas o principal dele, evidentemente, é que a gente tenha hoje no governo federal uma diretriz que você não entende muito bem se ela é ideológica, se ela é de caráter econômico, se ela é um revanchismo contra a classe artística. Então tem uma imprecisão, tem uma inoperância, ao mesmo tempo as pessoas que estão hoje em cargos de responsabilidade têm que aprender muita coisa. No Ministério da Cultura foi destruído, né, incorporado no Ministério da Cidadania. O ministro Osmar Terra não é da área da cultura e muito menos do cinema. E você tem na presidência da República também uma pessoa que não tem uma preocupação com o audiovisual nacional, não entende o que isso representa a nível de emprego, de manutenção da língua, do português, de reflexo da cultura, enfim, não tem uma preocupação em entender a importância da cultura de uma maneira geral. E filo-americano, né? O presidente, outro dia saiu uma foto dele batendo continência para a bandeira americana. E o que acontece na área do audiovisual é que o cinema americano domina o mercado brasileiro totalmente. Daí a importância de uma agência de fomento, como a Ancine e outros mecanismos protecionistas. Exatamente. Todos os países do mundo, isso é uma regra geral, todos os países do mundo
que não protegem o seu audiovisual são absolutamente sufocados por um volume de produção externo, alienígena. Aí cada país procura encontrar um meio de proteger o seu audiovisual. A gente tem o caso da França, que é um caso mais conhecido, né, de proteção do audiovisual. Como é que é lá? Você sabe? Então, na França e na Europa, de uma maneira geral, tem uma cota de proteção do audiovisual que é de 30%, 40%. Aí depois tem uma segunda cota, que é uma proteção dos países da Europa de uma maneira geral. De formas que hoje na França, você tem 50% dos produtos que são ou franceses ou europeus. E o que isso representa do ponto de vista de emprego, de renda para o país é extremamente significativo. Agora, você tem outros exemplos de proteções territoriais de audiovisual que são completamente diferentes do modelo europeu. Você tem, por exemplo, a China hoje, continental. A China, ela fala para os americanos, fala, olha, vocês, no ano que vem, no ano de 2020, vocês vão poder entrar no país com 30 títulos. Resolvam entre vocês quais vão ser os 30 filmes para os quais o mercado chinês estará aberto no ano que vem. É um outro exemplo. Você tem, por exemplo, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem uma cota de tela de 60%. Aí todos os países do mundo que quiserem passar filme na Coreia do Sul vão ter que brigar entre si para pegar esses 40% restante. Então, a história da proteção no Brasil ao audiovisual, ela sofre altos e baixos, e é uma coisa que é uma história que já tem 100 anos. É uma história que tem 100 anos em que o cinema brasileiro morre e ressuscita, morre e ressuscita. E a gente tem esse risco agora de desmantelamento da indústria do audiovisual brasileiro? Total, e já tivemos no passado, quando o Collor de Mello assumiu, ele também tinha essa política absolutamente liberal e revanchista contra a cultura e o cinema em particular. Ele destruiu a Embrafilme, destruiu o Concine que nós tínhamos na época, tal. Então isso fez com que de 85 a 93 praticamente 0 filmes de longa-metragem fossem feitos, tal, né? Agora, evidentemente, essa última crise, essa última zerada do audiovisual brasileiro, que foi fruto do Collor de Mello, foi no momento que não tinha ainda celular, que não tinha streaming, que não tinha, era totalmente outra realidade. O cinema era só o cinema no cinema e a televisão também não passava praticamente quase nada de cinema de longa-metragem. E é o streaming que pode fomentar aí novas produções hoje? Como é que está aí o mercado do streaming? A gente sabe que tem algumas produtoras eleitas, mas o streaming também está acessível aí para os pequenos produtores, para as pessoas que estão começando. É possível hoje essa produção? Então, vamos primeiro entender o que é o streaming. O streaming é uma revolução na janela da distribuição do audiovisual. É uma coisa muito recente. Todos os países do mundo estão começando a estudando e aplicando, vendo qual vai ser o enfoque legal para ordenar esse tipo de distribuição de audiovisual, que é uma distribuição de audiovisual que preocupa muito as outras janelas anteriores do audiovisual. Assim como quando surgiu a televisão, isso preocupou o pessoal do cinema, quando surgiu o DVD, o home video, isso preocupou a televisão, quando surgiu a TV a cabo, preocupou a televisão aberta, e hoje você tem um sistema em que o audiovisual é à la carte e a distribuição desse à la carte é fora do país, né? Então você tem, a partir do streaming, é como se tivesse reembaralhado todas as cartas. Bom, daqui para frente, como é que vai ser essa coisa do streaming? E o Brasil está permanentemente atrasado do ponto de vista da regulação das suas mídias, tal, né? Nós só conseguimos regular a TV a cabo para incluir uma produção nossa há uns 10 anos atrás, que foi a Lei 12.845, que determinou que 3 horas e meia de produção da TV a cabo fosse de conteúdo nacional. Essa foi uma legislação que a gente aprovou há uns 10 anos atrás
e que é uma prova do quanto o Estado pode ser indutor da produção de audiovisual. Porque o que aconteceu? Eram só 3 horas e meia por semana na TV a cabo. De produção nacional. De produção nacional, que representava, se não me engano, 6% do tempo de antena, do tempo de janela da TV a cabo. Só que isso começou a movimentar os produtores, começou a movimentar a produção. Isso criou um interesse, né, uma necessidade dos canais comprarem esse material. O público acompanhou. Então, hoje, com uma lei que obriga as televisões a cabo a passar 6%, de vontade própria e pela evolução do próprio mercado, hoje você tem praticamente 20% de conteúdo nacional dentro das TVs a cabo, oscila entre 18% e 20% e tal. Então, isso é um exemplo claro do quanto o audiovisual tem que ser induzido pelo poder público. Isso acontece em todos os países do mundo. Agora, o streaming chegou agora, as próprias empresas de streaming querem ter um marco regulatório porque elas estão preocupadas amanhã ou depois de serem acionadas retroativamente porque não contribuíram. Elas querem segurança jurídica. Elas querem segurança jurídica, só que elas não querem nenhum compromisso com o produto nacional. Então, o que elas fazem? Elas fazem uma espécie de um jogo duplo. Por um lado, trabalham do ponto de vista com o lobby, do ponto de vista trabalhando a nível federal para conseguir um marco jurídico que as proteja, e por outro lado elas estão produzindo, estão assim, entre aspas, se fazendo de boazinhas, né? E distribuindo recursos para fazer séries tal, e filmes e séries. Inicialmente, no início, só que agora a gente conseguiu na prática negocial, conseguiu alterar um pouquinho isso, mas inicialmente elas só queriam contratar as produtoras como prestadoras de serviço. O produtor perdia qualquer direito patrimonial sobre aquilo que o streaming estava financiando, o que é um absurdo total. Esse recurso tem que ser aportado em regime de coprodução. O direito patrimonial e autoral do produto tem que ser respeitado e ser do produtor. Enfim, conseguimos na prática um pouco alterar essas condições negociais, mas basicamente a coisa é bastante draconiana. Então, com essa instabilidade institucional de Ancine, do governo federal em relação à Ancine, em relação à produção do longa-metragem, à produção para televisão, evidentemente as grandes produtoras que têm um diálogo mais fácil, que têm condições de produção mais ágeis, foram prioritariamente selecionados pela Netflix, e agora estão chegando os concorrentes da Netflix, e aí você tem as grandes produtoras que conseguem bastante trabalho com o streaming. Isso é extremamente positivo, porque hoje você tem um mercado de trabalho grande nas grandes produtoras, e se depender do longa-metragem ou da produção da televisão, com a paralisação do recurso público, elas estariam mandando embora os funcionários. Os trabalhadores da indústria cinematográfica estão muito inquietos, muito preocupados de perder as condições de trabalho, e hoje o audiovisual representa praticamente 350 mil pessoas que trabalham na nossa área. Isso, de uma certa maneira, é o que vai salvar, que eu sou uma pessoa de natureza otimista, mas esses dados econômicos é que vão salvar a atividade, porque apesar de que a Presidência da República tem um olhar só ideológico e ressentido contra a cultura e a arte, não é totalmente insensível aos argumentos de caráter econômico, porque com o desemprego do jeito que está, você quebrar as pernas de um setor como o setor do audiovisual, que é um setor que vem crescendo 7, 8% ao ano, apesar da situação de crise que o país e o mundo, de uma certa maneira, estão vivendo, o setor audiovisual representa um crescimento grande, que é devido muito a essa legislação que a gente conseguiu emplacar
para a TV a cabo e tal, né? Falando um pouco de política pública para o audiovisual, né? O que a gente precisa avançar? A gente precisa avançar em muita coisa em termos de política Olha, pública. basicamente, a política pública brasileira ao longo da história sempre foi paternalista. Paternalista no sentido, claro, que é o seguinte, a indústria do cinema, anterior à televisão, é um tripé. Você tem o produtor, o distribuidor e o exibidor, que são as salas de cinema, o mercado exibidor. O poder público no Brasil sempre foi muito tímido em regular do lado da exibição. Então, nós tivemos uma lei de cota de tela, que é uma reserva de mercado, que cresceu desde o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas implantou a primeira lei de obrigatoriedade de cinema brasileiro, que era um filme para cada 8 filmes, que era uma coisa realmente muito pequena. Isso veio crescendo, até a constituição da Embrafilme. Vou dar uma versão bem curta para não encher o saco, para não perturbar do histórico, mas isso foi evoluindo, foi crescendo até o Collor de Mello. Quando o Collor de Mello assumiu e destruiu nossa indústria, nós estávamos com 134 dias de obrigatoriedade para as salas de cinema no Brasil inteiro exibirem os nossos filmes. Isso significava o quê? Que 33% dos ingressos vendidos no mercado brasileiro eram para produtos nacionais. E se você fizer a conta facinha de 134 dias em 365 dias, que são os dias do ano, você vai ver essa curiosa coincidência de que a lei da cota de tela garantia o mercado, o espaço do produto brasileiro tal, dentro do cinema. Isso foi totalmente quebrado, conforme eu já contei, pelo Collor de Mello. Depois disso, depois do Collor de Mello veio com o Itamar Franco. Itamar Franco foi sensível e aos pouquinhos a gente conseguiu recosturar uma espécie de uma solidariedade entre a produção e para que o cinema brasileiro ressuscitasse. O cinema brasileiro ressuscitou, nós conseguimos instituir uma agência pública, que é a Agência Nacional do Cinema, que é a Ancine. Aí o modelo da Ancine qual é? A Ancine é legisladora e fomentadora da atividade. E a gente conseguiu implantar umas taxas de condecine sobre as telefônicas, que representa mais ou menos algo como 2 a 3 bilhões ano, dos quais 2 bilhões ficam com o Tesouro e 800 milhões, entre 700 e 1 bi, são redirecionados pela própria Ancine para fomentar a atividade. E aí são lançados os editais, e aí né, são as chamadas públicas, são lançados editais. Tem também umas verbas que são destinadas para desenvolvimento e modernização do mercado exibidor, que são os cinemas. Também tem recurso para infraestrutura técnica. Esse era o modelo que foi construído do final dos anos 90 até agora. Só que agora caímos num buraco negro. A lei da cota de tela foi sendo recuperada, mas muito timidamente. Mesmo no tempo da Ancine, a Ancine sempre ficou um pouco em cima do muro em relação à cota de tela. Hoje está zero, porque aconteceu um fenômeno muito curioso. Mas até o ano passado nós tínhamos, dependendo do tamanho dos complexos, que hoje em dia você tem cinemas que tem 13 salas e você tem cinemas que tem 2 ou 3 salas. Então tem uma progressão e uma queda, mas no alto da curva, que são para os complexos que tem entre 5 e 8 salas, você tinha 53 dias de obrigatoriedade, 53 dias. Só que essa lei da cota de tela, ela tem que ser assinada e renovada anualmente pela Presidência da República. 53 dias dá mais ou menos 15% aí. Que é exatamente o que nós tínhamos de mercado. Então, mais uma vez, você vê que a cota de tela é verdadeiramente a reserva de mercado, um instrumento de reserva de mercado, é um dos instrumentos que o poder público tem para proteger a sua indústria. E é um dos mais eficientes, porque você vê que a quantidade de dias é a quantidade do mercado que, de fato, o produto brasileiro vai ser
apreciado pelo público. Então é um pouco uma falácia dizer que o público não gosta do cinema brasileiro ou que o cinema brasileiro é ruim por causa disso, daquilo. Isso tudo são opiniões. Todas as cinematografias fazem muita porcaria. Você pegar o cinema americano, eles fazem muita porcaria. Você pegar o cinema francês também, porque a indústria é uma indústria assim, é uma pirâmide. Você tem uma base com uma produção muito grande, medíocre, você tem alguns filmes melhorzinhos e tem vários filmes muito bons a cada ano, poucos, porém, tal. Isso é a estrutura piramidal de uma indústria e é assim em todos os segmentos, praticamente. Então, o que aconteceu? A lei da cota de tela ela tem que ser renovada pela Presidência da República a cada ano. No final do ano, a gente se mexe, o lobby nosso faz um pouquinho de pressão e o presidente assina a cota de tela. O ministro do ex-presidente Temer, que era o Sérgio Saleitão, atual secretário aqui do estado de São Paulo, diz que encaminhou o decreto de oficialização da cota de tela para o exercício de 2019 no final do ano para o ex-presidente Temer, no final de 2018. O atual presidente Jair Bolsonaro, numa declaração pública, disse que ia revisar todas as coisas que o Temer assinasse nos últimos 2 meses de governo. Ao que consta, estou falando do diz que, não tenho certeza, mas é o que corre, que o Temer teria ficado ofendido de que o capitão disse que ia rever tudo que fosse assinado nos últimos 2 meses e simplesmente não assinou a renovação do decreto da cota de tela para o exercício de 2019. Então, hoje, você tem 2 compreensões jurídicas. Você tem uma compreensão pessimista, que é a seguinte: não há cota de tela mais para o cinema brasileiro durante o ano de 2019, e você tem uma compreensão otimista de alguns advogados que dizem que, em não havendo assinatura do decreto renovando a cota, vale a cota do ano anterior. O que, na verdade, está acontecendo é que o mercado exibidor está absolutamente selvagem. Nós tínhamos também um acordo de cavalheiro em que os blockbusters poderiam, no máximo, usar 40% das salas. Nós temos hoje ao redor de 4.000 salas no mercado de cinema brasileiro hoje, próximo, um pouquinho menos do que isso. Então, o acordo de cavalheiros é que um blockbuster podia entrar em 1.500 salas. E isso, junto com a cota de tela, foi para o espaço. Aí o que aconteceu? Os Vingadores, que entrou assim uns 6 meses atrás, entrou em 92% do circuito brasileiro. Então você tinha shopping centers com 10 salas, em que 9 salas estavam passando os Vingadores. E isso foi feito à revelia, por exemplo, de um filme brasileiro de sucesso, que foi o De Pernas pro Ar 3, da nossa colega Marisa Leão, produtora, que entrou em 1.100 salas, De Pernas pro Ar 3, estava indo super bem, fez mais de 500 mil espectadores na primeira semana, estava se aproximando de 1 milhão de espectadores na segunda semana, e na terceira semana os Vingadores tira quase 450 casas. Os Vingadores subtraiu do De Pernas pro Ar 3, prejudicando a carreira do filme. Um filme que foi feito com 13 milhões de reais, dos quais 6, 7 milhões investidos em publicidade e propaganda. Desses 13 milhões, só 3 milhões eram dinheiro público. Então, como é que você pode esperar que uma indústria progrida, só concluindo a frase, progrida, se você vai bater na iniciativa privada e pedir recurso para fazer um filme sujeito a ser tirado da sala pelo concorrente na mão grande? Complicado, né? Nós vamos agora para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já já.
de volta com o programa em discussão, que hoje fala sobre políticas públicas para o audiovisual brasileiro e agências de fomento. Aqui no estúdio, o cineasta Alain Fresneau. Levantamento da Ancine com base em 142 filmes brasileiros, lançados comercialmente em 2016, mostra que homens brancos dirigiram 75% dos longa-metragens. Mulheres brancas foram responsáveis aí por quase 20% dos filmes e apenas 2,1% foram assinados por homens negros e nenhum filme foi dirigido ou roteirizado por uma mulher negra. A gente está falando aí de inclusão nesse momento de guerra aí, né, enfim, do governo com agências de fomento e tal. Como é que você vê essa discussão? Olha, isso está sendo implementado notadamente aqui no nível do município, na SPCine, que é a nossa empresa pública municipal. São medidas absolutamente bem-vindas, importantes. Eu acho que a diversidade é fundamental para a gente ter diversos olhares. E a política pública, a gente já tem exemplos da boa funcionalidade de programas de inclusão e de compensação da concentração excessiva no eixo Rio-São Paulo. Por exemplo, a nível federal, na Ancine, já fazem alguns anos que há uma cota de 30% de recursos na área de produção determinada para ser usada pelos estados menos desenvolvidos, menos favorecidos, Norte e Nordeste e tal, etc. E isso teve um resultado e um retorno muito grande. Você teve um aumento de origem, de dramaturgia, de histórias, Agora, a questão do macro é tão grave e a crise é tão aguda e cruel que eu fico com a sensação um pouco de que a gente está tentando, digamos assim, democratizar e tornar mais equilibrado, mais equânime, só que nós estamos brincando num cercadinho de bebês, é um cercado de bebê. Quer dizer, a gente pode falar em inclusão na área das séries para televisão e tal. Agora, na área do cinema de longa-metragem, que é mais a minha área, se você tem uma participação tão pífia no mercado brasileiro, você discutir sobre a diversidade dentro desse universo tão pequeno, diante de um problema tão gigantesco que é como é que a gente não consegue botar os nossos filmes nas telas grandes e tal. Bom, dito isso, sou absolutamente favorável a essas políticas públicas. A SPCine, dentro justamente do seu cercadinho, dos editais que está lançando agora, está preocupado com essa questão e é importante que assim seja. E eu espero que a gente aumente, de fato, essa participação indígena, das minorias sexuais, da mulher, que não é minoria nenhuma, e dos afrodescendentes, tudo isso é fundamental. A minha entidade, da qual eu milito há muitos anos, que é a Associação Paulista de Cineastas, acabamos de eleger um diretor negro, que é o Daniel Santiago, que é o primeiro diretor negro presidente da Associação Paulista de Cineastas. Na história. Né? Na história. E eu tenho a honra de ser vice dele, do Daniel e tal, né? Então, eu acho que a gente faz a nossa parte e apoia essas medidas. E isso é bem-vindo. Agora, você vê, a SPCine tem uma política pública ligada à Film Commission de São Paulo, para ajudar as produções de fora a virem filmar aqui em São Paulo. Tem uma distribuidora de conteúdo que é a SP Play, que é o VOD, né, o Video On Demand. Tem também um circuito que desenvolveu com os cinemas nos céus, e tem algumas salas, o Cine Olido, tal, etc. E a gente apoia que haja um crescimento desse circuito público, tal. O Estado de São Paulo está muito atrasado em relação à política pública no audiovisual, comparado com o município e comparado, evidentemente, com a federação.
nós temos no estado de São Paulo uma legislação que a gente conseguiu implantar há uns 13, 15 anos, que é o PROAC a partir do ICMS. Isso ajudou bastante, não só o cinema, como as outras áreas da cultura. Mas é uma alíquota pequena, 2% no máximo do ICMS. Também depende a cada ano da renovação e agora, infelizmente, tivemos a paralisação de um programa histórico, que era o programa do PROAC, que era ligado à Sabesp. Antigamente era a Banespa, depois a Sabesp assumiu, e esse é o primeiro ano que a Sabesp não apoia o cinema de São Paulo. E isso é fruto do nosso secretário atual, Sérgio Saleitão, que entendeu interromper esse programa vitorioso e até o momento não colocou nada no lugar. Está acenando com alguns financiamentos públicos, mas que são meros empréstimos. E empréstimo na nossa área de produção é muito arriscado. Você não pode emprestar dinheiro para fazer um filme de longa-metragem. Um filme de longa-metragem, com o mercado que nós temos, é um risco enorme. Você pode emprestar dinheiro para um dono de cinema, para ele renovar a sala, para alguém que presta serviços na área técnica, para ele modernizar os seus equipamentos. Mas o dinheiro para a produção tem que ser um incentivo fiscal, tem que ser um dinheiro incentivado. O Estado pode até ser sócio, ele pode ser sócio. Se o filme render, o Estado vai recuperar a sua parte. Agora, você não pode exigir, dentro de um mercado que é totalmente dominado, de um mercado que é totalmente lei da selva, que o produtor pegue dinheiro emprestado para fazer um produto sujeito a esse tipo de coisa que aconteceu com a Marisa Leão, com De Pernas pro Ar 3. Que as produções estrangeiras chegaram e atrapalharam. Chegaram e tiraram do cinema. Você não pode pedir para um produtor pegar dinheiro emprestado numa situação em que as TVs abertas têm um compromisso muito pequeno com a criação do audiovisual fora de casa. Na França, na Europa, as TVs são obrigadas a participar da produção de cinema. Aqui você vai vender um filme para uma TV, o patamar de negociação é ridículo, é pífio. Não tem... Como é que é isso aqui na América Latina? Argentina, Chile e outras cinematografias aqui da nossa região? Olha, cada país procura mais ou menos se defender, mas a briga é sempre do Davi contra o Golias mesmo, tal, né? Porque o país também ele vai sendo mais importante à medida que o mercado interno dele é maior. Então, no Brasil, o Brasil tem um trunfo enorme. É o mercado na É um América mercado Latina. grande. Nós temos 200 milhões de habitantes. A gente vende hoje, eu não sei os últimos números, mas com certeza nós vendemos mais de 200 milhões de ingressos ano. E isso... Quem é que tem um mercado como o nosso? Hoje nos Estados Unidos, Índia... Não, isso é muito maior, são bem maiores. Nos Estados Unidos hoje você tem 40 mil salas, 10 vezes mais, né, do que o número de salas que tem. Agora, o Chile é um país tem 7 milhões de habitantes, tal, né? Então, você não pode, ele não consegue, o cinema chileno não consegue se pagar com o seu mercado interno. Aliás, é muito difícil hoje um filme se pagar exclusivamente com o seu mercado interno. É por isso que o próprio cinema americano vai buscar hoje mais de 50% da sua renda fora do país, né? O resto do mundo é o território mais importante e é por isso que é objeto de tanta briga, de tanto... Eu lembro no tempo da Embrafilme, que eu já sou meio velhinho, quando o Brasil quis aumentar a sua cota de tela, mas sofreu ameaças de retaliações na área de couro e sapatos. Isso é briga de cachorro grande, Então a gente precisa ter uma solidariedade interna para conseguir implantar a sua política, né? E no momento, pelo que você está falando, a gente está bastante desprotegido, as produções nacionais estão sendo prejudicadas,
Principalmente pelos blockbusters. Extremamente fragilizados, porque o acordo de cota de tela, que é ligado ao acordo da dobra, foi puxar o tapete, foi bombardeado, porque a nossa Ancine, que tem 4 diretores, não tem mais diretor, só tem um diretor-presidente, que é o Alex Braga, que está sozinho, que não se nomeia outros diretores para conseguir que a diretoria colegiada faça a coisa funcionar, porque a questão da prestação de contas dos projetos é uma questão muito complexa e muito difícil e está sendo usada contra o cinema brasileiro, está se fazendo um cavalo de batalha por conta de como é que deve se fazer a aferição do dinheiro público investido no cinema. Isso é uma questão importante. O dinheiro público tem que ser gerido com a maior transparência e com a maior seriedade, só que o escopo da agência é muito pequeno e não está dando conta de fazer essa prestação de contas no nível que está sendo exigido. Por exemplo, se várias empreiteiras entram numa concorrência pública para construir um viaduto, a empresa que ganhar a concorrência para construir o viaduto, ela vai receber X recursos e a responsabilidade dela é entregar o viaduto, a obra pronta. A obra pronta. E isso, talvez o exemplo seja infeliz, porque tem muitas maracutaias também na área de obras públicas, mas a responsabilidade primeira de quem ganhou o apoio público é entregar o objeto que ele se propôs a produzir. Então, na gestão anterior, a gestão anterior da Ancine tinha sugerido para o Tribunal das Contas da União, para o TCU, fazer uma prestação de contas por amostragem, sorteio. Então, os filmes todos têm que fazer a prestação de contas, todos os produtores entregam a prestação de contas, a agência faz uma análise simplificada, sorteia alguns que vão ter uma análise aprofundada, rigorosa, para ver se está tudo em ordem e tal, etc. Foi uma maneira que a gestão anterior encontrou, absolutamente constitucional, tanto assim que foi aprovada pelo próprio TCU, para gerenciar a questão de prestações de contas dos projetos realizados. O que aconteceu? O TCU, na análise que se faz, já no intuito de quebrar as pernas do audiovisual brasileiro, fez uma nova compreensão, dizendo que aquele tipo de prestação de contas não era suficiente, não estava adequado, e começou a exigir da Ancine um novo tipo de uma análise de prestação de contas no pormenor. Então, hoje, você vai fazer uma prestação de contas, primeiro que o dinheiro você não vai mais administrar na tua conta bancária. Ele é só no Banco do Brasil, dentro do Banco do Brasil e só por ordem de transferência bancária. Então, imagina uma produção que vai filmar no interior de Pernambuco, trabalhar com poceiros, com gente da terra, e que você tem que dar R$50, R$100 de ajuda de custo para o cara ser figurante do seu filme. O cara não tem empresa, não tem nota fiscal. Como é que você vai remunerar o trabalho dessas pessoas se você só pode fazer por transferência bancária no Banco do Brasil? Enfim, estão fazendo uma guerra jurídica que está dificultando demais a Ancine a poder operar. A Ancine está sem a sua presidência. Presidência não, presidente tem, só não tem mais a diretoria, então não consegue operar. Nós temos o comitê gestor do FSA, do Fundo Setorial, não está nomeado, não está funcionando. O Conselho Superior do Audiovisual não está nomeado, não está funcionando. A impressão que dá é que, por omissão, o Poder Público Federal quer inviabilizar totalmente a atividade. Felizmente, o sindicato dos produtores, as associações,
os sindicatos dos trabalhadores, todo o universo da produção audiovisual está mobilizado. Anteontem ou ontem foi criada a Frente Parlamentar de Defesa do Cinema e do Audiovisual Brasileiro. No Congresso Nacional? No Congresso Nacional, com 265 deputados e senadores, eu não sei se essa conta é só de deputados. Isso foi ontem. Uma sinalização clara de que, pelo menos no legislativo, há uma sensibilidade de que o audiovisual brasileiro merece sobreviver e merece existir, só que é uma guerra de posições e uma coisa, é uma novela interminável, porque a gente está de uns 6 meses para cá, praticamente em assembleia permanente, porque é só porrada, é só porrada. Falando em legislativo, a gente está numa casa, no legislativo estadual, o que uma assembleia como São Paulo pode fazer para ajudar o setor, ajudar a criação de empregos? O que é possível fazer aqui, já que o estado de São Paulo é super importante na produção de filmes, aí está competindo com o Rio, enfim, né? Acho que não sei se supera o Rio ou se está em pé de igualdade com o Rio. O que é possível fazer aqui no estado de São Paulo para que a indústria, né, do audiovisual seja fomentada, para que gere mais empregos e para que, a gente está num momento de desemprego, você mesmo estava falando isso e tal. O que pode ser feito aqui em termos de legislação? Olha, você está me pegando um pouquinho de calças curtas, dizendo que eu não preparei, não vim preparado com a minha lição de casa a respeito. O que eu posso dizer é que eu imagino que muito, porque o estado de São Paulo está muito, frágil em relação ao audiovisual. O secretário Sérgio Saleitão acabou de anunciar ontem também na Expocine um programa de apoio financeiro grande, pelo menos pretensioso, mas a sensação da corporação é que é um recurso do Desenvolve São Paulo, quer dizer, também é um recurso de juros bancários que você encontraria a mesma coisa ou melhor no BNDES. Eu não não analisei ainda em detalhes, mas objetivamente o que a Secretaria do Estado fez foi quebrar as pernas da utilização da Lei do Audiovisual, a Lei 8685, que a Sabesp utilizava todo ano apoiando o cinema de São Paulo. Então, pela primeira vez em 15 anos de história, a Sabesp não está investindo nada, que aliás não é nem o dinheiro dela, Sabesp, porque é a utilização do benefício da lei federal, a Lei 8685, Lei do Audiovisual. Então, a única coisa que o secretário fez foi se sentir no direito de interromper esse programa e assinar. Então, eu tenho a impressão que o que a Assembleia poderia fazer, talvez, seria fazer uma espécie de não sei como é que chama isso, uma audição pública. Uma audiência pública. Uma audiência pública. Ou uma série de audiências públicas para ouvir a população. Para ouvir a população, para ouvir as entidades, para sentir o desconforto e os desgaste, para ver se a gente consegue sensibilizar o governador, porque o governador ele tem esse viés neoliberal, mas ele é uma pessoa que eu imagino que dá para conversar, que dá para sensibilizá-lo e mostrar para ele que nós estamos com uma intervenção estadual na área muito frágil. Então, eu acho que se a Assembleia fizesse, não precisaria fazer muitas audiências públicas, poderia fazer uma audiência pública, chamar o presidente das várias instâncias, desde produtores, distribuidores, exibidores, fazer uma coisa bem, uma mesa bem aberta, bem democrática, para tomar o pulso da atividade. Eu tenho certeza que daí viriam muitas boas sugestões de políticas, e eu tenho certeza absoluta que a orelha do secretário ficaria quente. Falando em privilegiar novas pessoas nesse mercado, né? Pessoas que podem entrar e tal.
e privilegiar surgimento de mercados, não só aqui na capital, mas no interior, assim. O que a gente tem de potencial hoje no estado de São Paulo para esse mercado do audiovisual? O problema do interior do estado de São Paulo, e mesmo de São Paulo de uma maneira geral, é que essa legislação, esse arcabouço jurídico tudo é federal, tudo é federal. Então, um cinema de Presidente Prudente, ele opera segundo leis federais. Ele é todo regulado a nível federal. Então, eu tenho 50 anos de janela de política cinematográfica, então eu já cansei de ver essa, entre aspas, extrema boa vontade, às vezes do poder público municipal ou do poder público estadual, achando que vai reinventar a pólvora ou que vai conseguir montar alguma coisa que consiga fazer com que o estado ou o município se torne importante nisto ou naquilo, tal. Mas, na verdade, o mais importante seria que o Estado de São Paulo, o governador e tal, etc., entendesse as questões do cinema brasileiro de uma maneira mais ampla e colocasse o pessoal em Brasília, seus deputados, seus senadores, tal, etc., para a gente conseguir mudar a legislação a nível federal, É claro, se você pensar, uma Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo tem um orçamento que é ridículo. Eu tive uma reunião com o secretário há 6 meses atrás, o secretário falou para a gente, olha, hoje eu tenho a dotação de 0,32% da dotação dos recursos do governo do Estado. 10, 15 anos atrás, a dotação da Secretaria de Cultura era 0,70%. Então, de 10 anos para cá, a Secretaria de Cultura teve metade da sua dotação, da sua importância relativa dentro do Estado de São Paulo, foi reduzida pela metade. Então, o que você pode esperar de estruturante com uma margem de manobra tão pequena do ponto de vista de recursos? Você vê que o estado de Pernambuco ou o estado de Minas Gerais aplica no cinema, no audiovisual pernambucano ou mineiro, 20 milhões de reais, 15 milhões de reais. Se você comparar o PIB pernambucano, o PIB mineiro com o PIB de São Paulo, o estado de São Paulo devia estar investindo pelo menos 40, 50 milhões de reais em produção de longa-metragem, E ele acabou de cortar 7, 8, que é o que a Sabesp dava, que era o que a gente tinha. Então agora a gente tem editais estaduais que são patéticos, são ridículos. Você tem um edital eu estou dando um exemplo, pode ter um erro para mais, para menos, de merreca, mas você vê, o cara faz um edital de produção de longa-metragem que vai distribuir 3 milhões de reais. Isso é metade do custo de um longa-metragem. Você tem edital de desenvolvimento de roteiro que vai distribuir 1 milhão. Quer dizer, a escala é tão pequena, é tão pífia, que precisaria realmente fazer mudar o grau, o nível de compreensão de importância da cultura no estado de São Paulo, e o cinema iria junto. Se a gente conseguisse recuperar a dotação da Secretaria de Cultura para o patamar de 10, 15 anos atrás, já estaríamos dobrando o volume de recursos da Secretaria de Cultura. Então, eu não tenho receita pronta, não é minha área, só tenho a vivência do lado de quem passa da produção. Da produção, do lado de quem passa o chapéu. Eu sei que é brincadeira, quando você vê um edital da secretaria, que você vê que tem... Nós tivemos um edital, foi um edital até da SPCine, fazia muito tempo que não tinha edital de desenvolvimento de roteiros. Nós tivemos um edital para distribuir para 10 aportes, se não me engano, 10 aportes. 10 projetos. 10 projetos, ou 10 ou 20 projetos. 10 ou 20 projetos
foram 550 candidatos. 550 candidatos. 550 pessoas que tinham ideias válidas para desenvolver o roteiro, para ganhar uma graninha pequena, para sair do estágio de argumento e passar para o estágio de roteiro, de longa-metragem. É brincadeira, né? É brincadeira você. Como é que você pode desenvolver uma indústria, uma atividade, se você tem esse grau de atendimento à solicitação da sociedade de investimento para aquela atividade? Então. Falando de Ancine, a gente corre o risco real de ter a Ancine extinta aí nos próximos meses? Qual que é a sua opinião? Eu sou otimista de natureza. Eu acho que não vão conseguir extinguir a Ancine. Por quê? Porque justamente pela importância econômica que a gente conseguiu construir ao longo dos últimos anos. Pelo trabalho que está sendo feito no judiciário, no legislativo e no judiciário, porque já foram várias comissões para o Supremo Tribunal também para defender as nossas leis. Porque a obstinação da Presidência da República é mais de censura, é mais ideológica do que propriamente, e ele pode ser sensível aos argumentos econômicos, a gente conseguindo sensibilizar o ministro Guedes. Então, eu acho que não vai terminar a Ancine. O que pode haver, isso sim, é a transferência do volume de recursos saírem da Ancine, a Ancine ficar só como órgão fiscalizador e legislador tal, e a parte de fomento da Ancine ir para outro ministério. Isso não é uma catástrofe, não é nada oportuno, mas já no passado, vários segmentos de produtores do cinema brasileiro defenderam a ideia de que a gestão do recurso seria melhor gerido se estivesse no Ministério da Indústria e Comércio, do que no Ministério da Cultura, que a Ancine é ligada ao Ministério... viés mais mercadológico, isso que você está falando? Isso durante muitos anos, o Luiz Carlos Barreto era o produtor que defendia um pouco isso. Tal. Hoje, não é uma boa ideia fazer essa mudança, porque, ao que consta, iria parar na mão da ministra Damares, e aí o cenário seria mais ainda ideológico e tal. Então, não me parece ser uma boa ideia tal, né? Mas eu acho que o meu otimismo, eu acho que o bom senso vai acabar sobressaindo, vencendo, e a gente vai manter a Ancine e conseguir fazê-la voltar a operar com agilidade. O problema é que com essa demora, como eu já disse, o mercado está em pânico, as pessoas estão temerosas com o seu salário, seu emprego, seu fim do mês, a escola dos filhos, o supermercado, tal, etc., porque o grau de ansiedade na mão de obra está muito grande. Os produtores grandes, que não são muitos, mas que têm bastantes empregados, tal, estão preocupadíssimos e atentos. Tal. Lembrando que a gente chamou a Ancine para participar desse debate, né? Tentou contato com o escritório de São Paulo, o escritório do Rio de Janeiro. A Ancine está mudando para Brasília, né? Está saindo do Rio de Janeiro para Brasília, mas ninguém aceitou o convite para vir falar aqui no programa. Gostaria de agradecer a presença do Alain Fresnot, cineasta. O programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da Rede Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá!